Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos visitantes, servidores, os demais presentes e a todos que nos assistem pela página do Facebook. Passo a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro e professora Marta. E dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichete, Walter Pchivitoski, Wagner Wolff e a falta justificada da Jussara Ferraz nessa sessão ordinária. Havendo quórum legal para a deliberação das matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura da ata 13ª da sessão ordinária realizada em 6 de maio de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação da dispensa da leitura da ata realizada pela vereadora Agi. Coloco em votação a solicitação da dispensa da leitura da ata. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Nesse momento, então, passarei à etapa de deliberação da ata para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Ninguém inscrito, coloco a ata da 13ª sessão ordinária em discussão. Ninguém para discutir. A retificação ou então a impugnação, declara a ata da 13ª sessão ordinária aprovada em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Novamente passo a palavra à secretária a fim de informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia dessa sessão teremos projeto de lei do Legislativo 20 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 20 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 56 de 2023 em primeira discussão e votação, requerimentos, indicação e moção de aplausos 14 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Projeto de lei do Legislativo 22 de 2025, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização pela Causa Animal e o Programa Anual de Conscientização pela Causa Animal no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 17 de junho de 2025, Gisleide Ferreira Terra, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Marta Regina Senta, Irineu Macuco e Cássio Kottke. Projeto de lei do Legislativo número 23 de 2025, concede desconto de 30% no pagamento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, para imóveis cuja propriedade possua comprovadamente filho com um transtorno do aspecto autista e adota outras providências. Sala das Sessões, Cássio Juliano Pereira Kottke. Obrigado, secretária. Passamos, então, à ordem do dia. Novamente, a senhora está com a palavra para anunciar o projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo 20 de 2025, de autoria mesa diretora, dispõe no âmbito da Câmara Municipal de São Mateus o benefício denominado auxílio alimentação aos servidores públicos do Legislativo conforme específica. Projeto de lei do Legislativo 20 de 2025 está em sua segunda discussão e votação. Coloco o projeto para discussão. Coloco para votação. Concluída a votação.
Aprovado o projeto de lei com votos favoráveis do vereador Walter Alana Cássio Girineu, professora Marta Omar Pichetti, votos contrários, vereador Wagner Wolff. Passamos então ao projeto de lei do Executivo 20/2025. Projeto de lei do Executivo 20 de 2025. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a reeducação de carga horária de servidores público municipal e empregado público municipal que seja pai ou mãe, tutor, curador ou responsável legal por pessoa com transtorno do espectro autista e das outras providências. Projeto de lei do Executivo, número 20/2025, está em sua primeira discussão e votação. Esse projeto está aberto para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao projeto de lei do Legislativo número 56/2023. Projeto de lei do Legislativo 56 de 2023, de autoria de Walter Pchivitoski, denomina a ala de educação infantil da Escola Municipal Anastácia Quimita de Paula como ala da educação infantil Henrique Pchivitoski e da outras providências. Eu gostaria de complementar com a justificativa. Senhores vereadores, tenho a honra de apresentar o projeto de lei do Legislativo que visa homenagear o senhor Henrique Pchivitoski, que deixou um legado de generosidade para a comunidade do Lajeado, em São Mateus do Sul, estado do Paraná. O senhor Henrique foi um exemplo de dedicação e generosidade com a comunidade, agricultor próspero e homem de grande coração. Henrique não apenas cultivou a terra, mas também semeou a solidariedade na comunidade do Lajeado. Dedicou-se o seu tempo e seus recursos para ajudar os demais agricultores, principalmente na agricultura familiar, compartilhando maquinário e conhecimento. A generosidade de Henrique foi muito além do campo. Realizou a doação do terreno para a construção da Igreja Católica da comunidade do Lajeado, um lugar de fé e união para todos. Sua preocupação com o futuro das crianças também o levou a doar o terreno para a construção da escola municipal e estadual, a Escola Anastácia Quimita de Paula, e também a Escola Estadual do Campo do Lajeado, garantindo um espaço para o aprendizado e o desenvolvimento. E pensando na saúde e no bem-estar de todos, também realizou a doação do terreno para a construção do posto de saúde do Lajeado. Senhor Henrique estava envolvido em tudo o que acontecia na região. Era uma figura presente e atuante, sempre disposto a colaborar com o bem coletivo. Denominar a ala de educação infantil da Escola Municipal Anastácia Quimita de Paula como ala de educação infantil Henrique Pchivitoski é uma forma de honrar a memória de um homem que plantou as sementes da generosidade, do conhecimento e da saúde em nossa comunidade. É uma maneira de garantir que as futuras gerações conheçam e se inspirem no exemplo de alguém que dedicou sua vida para ajudar a todos da comunidade do Lajeado e região. Pelo exposto, conto com o apoio dos demais pares na aprovação desse projeto de lei aqui do Legislativo, de minha autoria. O projeto está em sua primeira discussão e votação. Coloco, então, para discussão, para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, aos requerimentos. Requerimento 74/2025.
Requerimento 74 de 2025, de autoria de Cássio Kotick, Gido Cedreiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete, Vato Pchivitoski e Lineu Macuco. Solicitamos à mesa diretora que seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando previsão de canalização em frente do Colégio Paulo Extenso, localizado na Vila Americana. Requerimento 74 de 2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao requerimento 75 de 2025. Requerimento 75 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. A ser encaminhado para a Xisto PX Energy para solicitar as seguintes informações. Em atenção às recentes reclamações da comunidade são mateuense acerca do odor expelido pela atividade de industrialização do xisto, requer as seguintes informações. Quais são os fatores que ocasionaram o mau odor no ar e percebido por todos os moradores da nossa cidade nas últimas semanas? Além do mau odor, houve aumento da quantidade de partículas tóxicas no ar? Se a resposta for afirmativa, houve piora na qualidade de ar da nossa cidade? Como é realizado o monitoramento de ar de qualidade do ar em nossa cidade, em razão às atividades de industrialização do xisto? A PX Energy detém conhecimento dos fatos narrados nos autos de ação civil pública 338/2013.8.160158, que transmita na Vara da Fazenda Pública de São Mateus do Sul, promovida pelo Ministério Público Estadual em face da Petrobras, e cujo objeto é a apuração dos danos causados à saúde pública e ao meio ambiente local em razão às atividades industriais do xisto? Se a resposta do item D for afirmativa, quais soluções a PX Energy analisa para diminuir o impacto ambiental das atividades que ora desenvolvem? Requerimento 75/2025 está em discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os meus colegas vereadores, as colegas vereadoras que se fazem presente na sessão, o vereador Pichete também, que acompanha a gente em modo remoto. Estendo meus cumprimentos aqui a quem está presente aqui na Câmara, os servidores da Câmara, e especialmente para o pessoal que está em casa nos assistindo. Um dos fatos do noticiário local em São Mateus do Sul foi com relação ao mau cheiro expelido pela industrialização do xisto, pelas atividades da PX Energy. Primeiro, a gente precisa fazer justiça que esse tema não é novo em São Mateus do Sul. Ele já existe desde a época da Petrobras e continua agora durante a gestão privada da PX Energy. O requerimento ele tem a intenção de solicitar informações se há estudo da PX Energy, não apenas com relação ao mau cheiro que está sendo expelido lá pela atividade de industrialização, mas principalmente por causa da qualidade do ar. Porque nós sabemos que a atividade de industrialização do xisto, ela gera micropartículas que ficam no ar, que nós respiramos essas micropartículas. Eu falo que não é assunto novo, isso consta no requerimento também, porque já existe uma ação civil pública aqui em São Mateus do Sul, que foi promovida no ano de 2013, que na época teve muita polêmica. Eu, inclusive, era estagiário do Ministério Público nessa época, que falavam que a doutora Fernanda queria fechar a Petrobras, e não era nada disso, era uma ação civil pública. Por quê? Porque dentro dessa ação civil pública, o Ministério Público apresenta um estudo técnico, salvo engano, realizado pela USP, que foi feito aqui em São Mateus, que indica a existência dessas partículas tóxicas no ar. Eles fizeram, salvo engano, análise de casca de árvores, análise também lá do lago da represa da Petrobras, que atesta a existência de metais pesados lá também, como o mercúrio, acima do nível permitido. E claro que isso é um objeto de extrema preocupação para a comunidade de São Mateus do Sul. Eu conversei também hoje com o Dr. Eduardo Pedroni, que é médico aqui do município de São Mateus do Sul, e ele me relatou que houve um aumento muito grande de casos de doenças respiratórias nas últimas semanas, de pessoas que moram perto da área da Petrobras, relatando maiores dificuldades, principalmente
quando há esse aumento do mau odor lá que é expelido pelas atividades. Então, a intenção desse requerimento é que a PX Energy forneça aqui para a Câmara Municipal de Vereadores, nós que somos representantes da comunidade de São Mateus do Sul e defensores dos direitos coletivos aqui de São Mateus do Sul também, informações com relação, não apenas qual que é a causa do mau odor, porque, infelizmente, nós, Mateus, já nos acostumamos com esse cheiro, quem vem de fora sente um pouco mais, nós já estamos adaptados, mas o que causa preocupação especial é se tem o aumento de micropartículas no oxigênio, no ar que nós respiramos, e que acaba ocasionando danos à saúde pública. Então, a intenção desse requerimento, que eu e a vereadora apresentamos nessa oportunidade, é para que a PX Energy tenha a oportunidade de explicar tecnicamente para a gente essas questões e também como que eles fazem um monitoramento da qualidade do ar, para saber se está ou não apresentando maiores riscos para a saúde da nossa população. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Alana. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, todos que se fazem aqui presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Então, uma preocupação que tomou uma proporção grande, né, nesses últimos dias no nosso município. A gente acompanhou aí pelas redes sociais e também as pessoas nos procuram. E a preocupação é realmente essa, né, que a população esteja ciente do que está acontecendo. Porque, às vezes, eles veem uma notícia ali e aí o povo começa a ficar preocupado, e com razão, isso é uma coisa que preocupa, que se trata de saúde, principalmente, né, nas nossas crianças, pessoas que têm problemas respiratórios aqui no nosso município. Então, a gente precisa dar informações mais precisas, né, informações técnicas para a população, para que fique todo mundo tranquilo e saiba que realmente está seguro. Também, essa semana já eu e o vereador Wagner, e já discutimos também com o jurídico, para que a gente faça um projeto, né, obrigando as empresas que tenham uma divulgação pública de relatórios de emissões atmosféricas, né, em tempo quase que real, para a população ficar ciente de quando vai ter essas descargas, de quando vai aumentar o cheiro, quando vai ter esse odor mais forte, né? Porque a gente percebeu que nos últimos dias a reclamação está sendo maior, e de várias pessoas de regiões mais distantes, que antes a gente via mais a região no entorno ali da empresa, e agora a gente já está vendo reclamações de pessoas que moram mais distante aqui do centro da cidade. Então, a gente está trabalhando nisso e espero que a gente tenha essas informações para a gente passar para a população. Obrigado. Obrigado, vereadora. Requerimento 75/2025 está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos ao requerimento 76/2025. Requerimento 76 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. A ser encaminhada, senhora excelentíssima prefeita municipal, senhora Fernanda Garcia Sardanha, solicitando as seguintes informações. O município promoveu o desconto em folha de pagamento dos servidores públicos municipais de contribuição assistencial devida ao Sinde Servidores? Se a resposta ao item 1 for afirmativa, responder se o município tinha autorização expressa de todos os servidores públicos para promover o desconto da contribuição assistencial. Se o município entender que não era necessária autorização expressa de todos os servidores públicos, favor informar se houve certificação de que o sindicato tenha dado publicidade ampla e restrita a todos os servidores públicos acerca do direito de oposição à contribuição sindical. Se sim, encaminhar cópia dos avisos oficiais publicados pelos sindiservidores acerca da cobrança. Foi promovido o desconto de quantos servidores públicos não sindicalizados e qual o valor total deles descontados? Requerimento 76/2025, ele está em discussão, inscrito, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, presidente. E para explicar aos colegas qual que é a natureza desse requerimento, eu recebi diversas reclamações nas últimas semanas acerca do desconto em folha de pagamento dos servidores de contribuição assistencial devido ao Sindicato Público dos Servidores Públicos de São Mateus do Sul. Qual que é o tema da discussão? Eu acredito, de maneira
irrestrita na liberdade das pessoas. É por isso que eu faço parte do Partido Liberal. Eu sei que hoje as pessoas, os partidos não representam mais a questão ideológica das pessoas, que as pessoas se filiam aos partidos quando têm mais chance de vitória nas eleições. Eu sei que isso faz parte do cenário brasileiro, mas algo do que eu discordo quando me filiei ao Partido Liberal é porque dentre os princípios do Partido Liberal está justamente a defesa da liberdade. E eu sou um defensor irrestrito da liberdade, por isso que já manifestei várias vezes minha oposição a qualquer tipo de medida que venha restringir a liberdade, seja de manifestação, a liberdade de crença, a liberdade de manifestação do pensamento que as pessoas têm por proteção constitucional. E eu acredito que as pessoas que querem se filiar aos sindicatos, elas têm liberdade para se filiar aos sindicatos. E é assim que deve ser. Só que, em 2017, com a reforma trabalhista, chegou ao fim a coerção da cobrança daquela contribuição sindical, o que era conhecido também como imposto sindical, né? Eu sei que o Supremo Tribunal Federal mudou recentemente o entendimento com relação à contribuição assistencial, mas fato é que aqui em São Mateus, o que aconteceu? O Sindicato de Servidores fez uma assembleia, acho que extraordinária, e votou pela criação da contribuição assistencial, né? E para cobrar de todos os servidores, inclusive daqueles que não são sindicalizados. O problema é que os servidores me relataram que não chegou ao conhecimento deles, eles não foram comunicados dessa cobrança. E chegou agora no começo, agora recente, aí, um mês atrás, foram surpreendidos com a cobrança em folha de pagamento desse desconto destinado aos sindicatos de servidores. Como eu falei, a liberdade sindical, gente, ela é livre. Aquelas pessoas que querem se sindicalizar, querem fazer parte de uma associação, elas são livres para isso e elas contribuem de maneira convicta para aquilo, né? Elas disponibilizam o dia de trabalho delas para contribuir com o sindicato e ok, faz parte, é assim que deve funcionar. Agora, eu discordo que as pessoas que não aderem ao sindicato, que não fazem parte do sindicato, sejam obrigadas a contribuir para algo que elas não concordam. Essa é a questão de liberdade, essa é a questão de não impor às pessoas algo que elas não querem fazer. Se elas quisessem contribuir, elas vão até o sindicato, se filiam ao sindicato e aceitam fazer a contribuição, o que não é o caso. Por isso que eu estou apresentando esse requerimento, porque eu quero saber do município de São Mateus do Sul, do Poder Executivo, como que se deu esse desconto, se houve autorização expressa desses servidores, e se não houve autorização expressa, ou se o município entende que não precisaria dessa autorização expressa, para que ele informe, então, se ele adotou as cautelas necessárias para verificar se o sindicato realmente assegurou a todos os servidores públicos amplo conhecimento dessa aprovação da contribuição assistencial e para que eles tivessem tempo hábil para manifestar a oposição, ou seja, falar, olha, eu não quero contribuir. Então, a natureza desse requerimento é para que o município preste as informações aqui à Câmara Municipal de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Discussão do requerimento 76/2025. Ninguém mais inscrito para discutir. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, às indicações. Indicação 221 de 2025, de autoria de Cássio Kottke, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a sinalização e pintura de lombadas localizada no bairro da Vila Americana. Indicação 221 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Indicação 222 de 2025. Indicação 222 de 2025, de autoria de Cássio Kottke, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a construção de mais salas de aula na Escola Municipal Anastácia de Paulo, localizado na comunidade do Lajeado. Indicação 222 de 2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 223 de 2025.
Indicação 223 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Picheto, Valdo Pchivitoski e Dineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de lombadas na colônia Iguaçu em ponto estratégico, visando a segurança dos moradores e usuários da via. Indicação 223 de 2025 está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Somente fazendo um complemento à indicação, 223, teve vários pedidos aí referente à colocação de lombadas lá na Antônio Bisinelli, né? Temos indicações desde o ano passado, e segundo o responsável, Aramis, que essa semana seria executado, né? Somente fazer um complemento aí a esse pedido. Indicação 224, 2025. Indicação 224, 2025, de Cássio Kotrick, Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Valdo Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando serviços de manutenção e recuperação da estrada que dá acesso à Igreja do Tijuco Preto, especialmente no trecho utilizado pelo transporte escolar, com início após o mercado do Jorginho, sentido Rio das Pedras, visando à direita no alto da estrada, passando em frente ao bar do Jorge Zabloski e seguindo até a igreja. Indicação 224, 2025, está em discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à indicação 225. Indicação 225 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Valdo Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando melhorias na estrada principal da comunidade de Faxinal dos Ilhéus. Indicação 225 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 226, 2025. Indicação 226 de 2025, de autoria de Cássio Kotrick, Gildo Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Valdo Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a instalação e sinalização adequada nas paradas de ônibus localizadas em frente ao Colégio Paulo Estêncio, com a demarcação de área para embarque e desembarque de estudantes e sinalização de trânsito compatível com o fluxo escolar. Indicação 226 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à indicação 227 de 2025. Indicação 227 de 2025, de autoria de Omar Pichetti e Cássio Kotrick, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção e empedramento da estrada que liga a comunidade de Água Branca até o Rio do Meio. Indicação 227 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 228, 2025. Indicação 228 de 2025, de autoria de Wagner Wolff, a ser encaminhada ao Poder Executivo para verificar a possibilidade de realizar a manutenção do prolongamento da rua Antônio Bisinelli, margem direita da BR-476, sentido União da Vitória, assim como das vias que dão acesso às residências dos moradores locais, realizando o patrulhamento, bem como o empredamento das ruas. Indicação 228 em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 229 de 2025.
Indicação 229 de 2025, de autoria de Cássio Kotek, que após a aprovação do plenário seja encaminhada na forma regimental ao Poder Executivo, seja providenciado um ponto de ônibus na rodovia de acesso à Vila Americana nas proximidades da agropecuária Querência. Indicação 229 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 231/2025. Indicação 231 de 2025, de autoria de Jussara Ferraz, Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Gido Celeiro, professora Marta e Cássio Kotek. Para a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, atendendo o pedido da Associação dos Moradores da Estiva dos Vidal, conforme ofício 1 de 2025. Anexo. Que solicita a cessão de posse definitiva de um antigo patrimônio público, uma escola desativada, localizando na comunidade da Estiva dos Vidal, nesse município. O objeto é a utilização pela Associação dos Moradores para a realização das atividades comunitárias, reuniões, eventos sociais, projetos educacionais e demais ações voltadas ao desenvolvimento da comunidade local. Pede-se ainda a avaliação técnica da estrutura do prédio, visto que está há muito tempo sem uso, e também a reforma pela qual há evidente necessidade. Indicação 231 em discussão, em votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 232/2025. Indicação 232 de 2025, de autoria de Cássio Kotek, que após a aprovação do plenário seja encaminhado na forma regimental ao Poder Executivo. As providências legais previstas no Código de posturas acerca do terreno localizado na rua Neia Mitas de Barro Braga, ao lado do número 186 da Vila Amaral. Indicação 232, ela está em discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Cássio. Vereador, com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos que estão aí nos assistindo pessoalmente, aqueles que estão assistindo via Facebook. Saudar todos os vereadores e os funcionários da casa. Eu acho que essa situação de terreno com mato, com terreno alagado, nós temos bastante reclamações aí na nossa cidade. E eu trouxe aqui um exemplo, até esse lote aí fica perto da minha casa e não é de hoje que a gente recebe as reclamações, porque você passa por lá. Eu até ia colocar uma foto, mas eu acho que não vou fazer isso por respeito ao proprietário, para ver se ele toma atitude e a terra, ou dá a devida mão de obra para esse terreno. E a gente tem que também trabalhar aqui junto da Câmara para melhorar esse projeto, essa lei nossa, nesse sentido, para que possamos não deixar acontecer na nossa cidade esse tipo de situação, trazendo risco para os vizinhos ali desse terreno. E então, nas próximas sessões, talvez seria um assunto interessante de debate, para a gente trabalhar em cima dessa lei aí e melhorar e trazer uma consequência maior para as pessoas que são donas, Então tem que cuidar. Não adianta só ter o terreno para dizer que tem. Se tem o lote ali, tem que prezar pela qualidade de vida dos vizinhos, porque é perigoso e traz aí, consequências para quem mora em volta do lote ali. Seria isso. Obrigado, vereador. Está em votação a indicação 232. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Vereador Cássio, eu acredito que o secretário Tiago, ele tem algo já tem feito algumas tratativas nesse sentido. Eu acredito que esse projeto é bem viável, ele possa vir. Eu não sei se há legalidade de sair aqui dessa Casa de Leis, É uma questão da gente avaliar,
Mas, caso contrário, a gente, né, a partir dessa indicação, construir junto e, quem sabe, né, chegar aí a um projeto de lei que venha do Executivo para atender aí, resolver, na verdade, esses problemas, né? Indicação 233/2025. Indicação 233 de 2025, de autoria de Cássio Cótrega, que após aprovação do plenário seja encaminhada na forma regimental ao Poder Executivo, seja realizado um estudo de viabilidade para a promoção de distribuição de capas de chuva para todas as crianças matriculadas nos centros municipais de educação infantil do município. A indicação 233/2025 está em discussão. O vereador Cássio, com a palavra. Só para justificar, né? Essa é uma indicação simples, mas que eu acho que tem um valor ali para as nossas crianças dos CMEIs que já recebem, né, a blusa, a camiseta, a calça. Então a gente poderia estar pensando em incluir, né, essa capa de chuva, porque é um item de fácil manuseio, que dá para guardar dentro da mochila da criança. Em dias que a criança sai de manhã, tá sol, na hora de sair do CMEI, tá chovendo, tá a capinha ali. Isso evita, né, da criança pegar uma gripe, algo parecido. Assim, só uma ideia, uma indicação para o Executivo aí. Obrigado, vereador. Está em votação a indicação 233/2025. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 234/2025. Indicação 234 de 2025, de autoria do Irineu Macuco, Valdo Pichvitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cótrega e a professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao setor competente a fazer reforma nos monumentos localizados na Praça Bruno Bieszczak, nessa cidade. Monumento ao expedicionário, homenagem aos pracinhas semateuenses que participaram da Segunda Guerra Mundial, onde tem a placa com os nomes dos pracinhas e onde tem as armas. Além da reforma, a sugestão é construir uma grade de proteção ao redor, o que dará maior segurança na manutenção dos monumentos. A indicação 234/2025, ela está em discussão, né? Essa Praça Bruno Bieszczak é a popular Praça da Rodoviária, né, vereador Macuco? Vereador Irineu, com a palavra. Boa noite, presidente, vereador e vereadoras, o Dinei presente, funcionário da casa, o piado Maurício aí, solito hoje. Pois é justamente na Praça Rodoviária, mais conhecida, né? Talvez fala esse nome e ninguém vai saber o que é, não é ela mesmo. Então está bem. Eu passei esse dia lá, está bem, precisa uma reforma mesmo lá. Eu falo assim dessa contenção lá que o pessoal está usando de banheiro, sabe lá, então está bem difícil a situação lá. O pessoal que fica pela redor lá, sabe? Então está usando lá, está bem. Então nós precisamos de manter aquilo, né, muito bem organizado. E também daqui a um tempo vai ser inaugurado o Paço Rodoviário, né? Então, precisamos organizar a pracinha num total, num completo, né? Então, peço que dê uma olhada lá para nós conseguir fazer uma melhoria muito boa lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nos últimos dias foi colocado lá até uns tapumes lá, passei lá, mas é claro que isso não resolve, né? E como lá será, está ficando uma obra muito bonita, né? Obviamente que também seria uma continuidade ali daquele espaço, né, vereador? A indicação feita pelo vereador Irineu está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos à indicação 235/2025. Indicação 235 de 2025, de autoria do Irineu Macuco, Valdo Pichvitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cótrega e a professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao setor competente a fazer reformas na antiga capela do cemitério municipal, pelo lado da rua Altino Pereira de Lima, conforme fotos anexas. A cobertura está sendo
está com telhas quebradas, tendo goteiras, e as paredes danificadas, precisando reparos e pinturas. Indicação 235, ela está em discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu. Vereador Irineu. Até fui lá, conversei com o João Luiz lá, verifiquei lá, tem bastante infiltração lá, sabe? Então é necessário, até o João, para nós ter uma capela de reserva lá, sabe? Que esse dia deu bastante, estava meio quase faltando espaço. Então precisamos reformar lá, que está até muita coisa que o pessoal guarda, o próprio que trabalha lá, né, no cemitério. Então precisa, principalmente da cobertura, está uma filtração muito grande lá. Então antes de desabar de repente, né, fazer uma reforma, né, geral nela que está precisando. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 236 de 2025. Indicação 236 de 2025, de autoria do Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine o setor competente a fazer reformas em calçadas na rua Vereador Domingos Paulim, frente ao numeral 984, conforme fotos anexas na Vila Nepomuceno dessa cidade. Indicação 236 de 2025 está em discussão. O vereador Irineu, com a palavra. Esse dia, o pessoal mandou a foto, eu conferi lá. Nem foi praticamente terminado lá, que falta lombada ainda. E já um caminhão, uma carreta passou na esquina lá, quebrou toda a calçada. Até eu pedi para o pessoal verificar, cuidar um pouco mais, né, quem quer. Diz que passou umas 2, 3 vezes no mesmo lugar lá. Então, acabou com a calçada. Então, não é fácil, né? Agora que a gente precisa corrigir de volta. Lembrando que é uma obra nova, né, vereador? Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação. Indicação 237 de 2025. Com a palavra, secretária. Indicação 237 de 2025. De autoria do Irineu Macuco, Walter Pivitoski, José Ferraz, do Celeiro, professora Marta e Cássio Kotek. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha solicite providenciar a colocação de um painel eletrônico de chamada de senhas na farmácia da prefeitura municipal desse município. Indicação 237 está em discussão. O vereador Irineu, com a palavra. Também tem muito pessoal, também se eu verifiquei lá, na verdade é necessário que a quantia de pessoas que frequentam lá, e depois também pessoas mais idosas, né, então não consegue ouvir. Então com o painel aí fica muito mais fácil. Daí e também o pessoal conversa bastante lá, né, então ele perde a chamada lá e daí dá uns problemas, né? Então com esse painel fica bem mais prático. Obrigado, vereador. A indicação 237 está em votação. Concluída a votação.
Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 238. Indicação 238 de 2025, de autoria de Cássio Cótrix, José Ferraz e de Neuma Cuco, professora Marta. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a viabilização de pavimentação asfáltica nas estradas rurais que ligam as comunidades do Paió Grande e Espigão. Indicação 238 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, indicação 239/2025. Indicação 239 de 2025, de autoria de Cássio Cótrix, Jussara Ferraz, professora Marta e Omar Pichetti. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a viabilização de pavimentação asfáltica nas estradas rurais que ligam as comunidades do Espigão, Vargem Grande, Pontilhão e Paió Grande. Indicação 239, a última indicação de hoje, está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos, então, à moção de aplausos, número 14 de 2025. Com a palavra, secretária. Moção de aplausos 14 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Cássio Cótrix, Jussara Ferraz, professora Marta e de Neuma Cuco, em reconhecimento ao senhor Arnaldo Rocha pelos relevantes serviços prestados à cultura e às artes visuais, especialmente por sua expressiva trajetória artística, que tem levado o nome de São Mateus do Sul a níveis nacionais e internacionais, promovendo a arte como instrumento de sensibilidade, inspiração e transformação. Lembrando que a moção de aplausos, ela é feita de maneira em votação única, né? Em discussão e votação única, pela maioria simples. Passo a palavra à secretária para coletar os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alan Feijó. Favorável. Cássio Cótrix. Favorável. Marta Senta. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Vereador Walter, favorável. Aprovado, então, a moção de aplausos pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, às explicações pessoais. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero usar esse tempo, primeiramente, para falar que hoje, dia 24 de junho, é Dia Nacional da Polícia Militar. Então, quero parabenizar a todos, né, os policiais do nosso país, do nosso estado do Paraná, a nossa brava PM, né, que tem um carinho muito grande por toda essa dedicação, né, que a farda deles não é apenas um uniforme, eles usam com muita bravura e muita dedicação, garantindo a nossa segurança. Em especial, parabenizar a minha tia, né, Cabo Feijó, que hoje está fazendo 15 anos também na gloriosa Polícia Militar, que é uma pessoa, uma inspiração e muito dedicada e ama muito o que ela faz, se dedica com todo o coração para defender a segurança pública aqui do nosso município e de todo o estado do Paraná. Então, somente para deixar registrado, né, o meu parabéns a todos esses heróis de farda aqui do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. E a segunda questão, eu não fiz a indicação nem o requerimento por escrito, mas tenho recebido algumas reclamações da questão de material de limpeza, papel higiênico e material de limpeza nos CMEIs. Então, a informação que nós temos é que os CMEIs estão tendo que pagar, né, comprar esses materiais, que o que está vindo do município não está sendo suficiente. Então, eles acabam fazendo as festinhas agora para arrecadar os recursos para poder manutenção do CMEI e compra de material pedagógico, melhorar, né, a atenção para nossas crianças. E eles estão tendo que acabar pegando esse dinheiro e gastando 5, 6, 7 mil reais em material de limpeza. Então, acho que isso não fica justo, né, para nossas
para o nosso CMEs, eles podem usar esse dinheiro com outras coisas e o município pode sim garantir, né, que eles tenham esse material de limpeza, o papel higiênico básico, né, para manter o funcionamento do CMEI. Então, essa semana vou elaborar também um requerimento para saber realmente o que está acontecendo, né, por que esse material não está sendo suficiente, mas só para deixar registrado aqui, para a gente também estar fazendo essa cobrança, se puder ser, né, resolvido antes essa situação, melhor ainda. Então, era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Antes, então, de anunciar a próxima sessão ordinária, conforme a vereadora comentou, né, o nosso respeito aí à Polícia Militar do nosso município, né, uma instituição, né, que a gente tem um total reconhecimento aos trabalhos prestados aí ao nosso município, como também, né, a Polícia Civil. Eu vou novamente passar a palavra à vereadora Agi. Só o resuminho nosso da semana, né? Eu visitei essa semana a Secretaria de Assistência Social, né? Conversei com a Ali, que também veio hoje dar explicações e reuniões referente à questão da comunidade em ação, né? Que foi levantada semana passada. Então, é uma questão assim de cartório, que está sendo encaminhado de cartório mesmo, mas eles já estão vendo os casos. Ela até veio hoje, estava aqui em reunião, ela e a Ed estavam aqui, passaram uma tarde, foi uma hora aí mais no final da tarde. Também recebemos aqui hoje o secretário Jackson, o secretário de governo, João Paulo. Sempre que vem uma situação, alguma coisa para a gente corre atrás para ver o que está acontecendo, né? E foi umas reuniões muito proveitosas. Também quero agradecer algumas solicitações que eu fiz, que deu certo lá com o Aremis. Tivemos em visita no interior essa semana com o Clérito e o Reginaldo. Andamos pelo Lajeado, São Miguel, Porto Ribeiro. E também agradecimento ao Alisson, bastante demanda que eu passei e deram certo e foram resolvidas. Então, às vezes, a gente não consegue resolver na hora, mas a gente corre e acompanha e dá certo, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora. Anúncio da próxima sessão ordinária. Teremos, então, a 21ª sessão. Ela vai ser realizada em 1º de julho de 2025, às 18 horas, trazendo, então, o projeto de lei do Executivo 20/2025 em sua segunda discussão e votação, projetos do Legislativo 56, o 19 e o 22, também de 2025, além de requerimentos e indicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.